Olá, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Escola de Profecia. Bem, esta não vai ser uma atualização profética como tal. Eu quero apenas compartilhar com vocês alguns trechos de um vídeo muito interessante que eu acompanhei. Fiquei profundamente tocado com a mensagem que este servo de Deus trouxe e isto vem ressaltar aquilo que nós temos muitas vezes apresentado para vocês aqui na Escola de Profecia. A necessidade de nós, como um povo, buscarmos melhorar na nossa maneira de lidar com o Senhor. Deus é amor, sim, mas Ele também é um Deus sério, é um Deus organizado, é um Deus santo. E nós precisamos entender isto. Queridos irmãos, convido vocês a acompanharem alguns pequenos trechos. Eu fiz questão de recortar as partes que achei mais importantes aqui para compartilhar com vocês. Venham comigo. E o que é adoração? Existem 3 princípios básicos de adoração que a gente pode tirar na leitura da palavra. O primeiro está em Êxodo 3, versículo 15. Quando Moisés encontrou a sarça queimando, naquele momento Deus diz: Moisés, tira a sandália do teu pé, porque o lugar em que você está é terra santa. Primeiro conceito de adoração. Não importa o local, o que torna santo é a presença de Deus. E quando Deus está presente, Ele espera de você e de mim uma mudança de atitude. E essa mudança de atitude se chama reverência. Que fala a respeito de Nadab e Abiú, filhos de Arão. Quando eles trouxeram fogo estranho perante o Senhor. E Levíticos 10:10 diz: eles foram mortos, pois não diferenciaram o santo do profano, entre o imundo e o limpo. Segundo conceito de adoração é a introdução do fogo estranho no culto. História de Caim e Abel, todos vocês conhecem. Que a adoração não é pelos meus valores, nem pelo meu gosto, nem pelos meus méritos. Deus me diz como adorar. 3 princípios. O culto de adoração não foi feito para satisfazer os meus gostos, e sim para dar louvor ao nosso Criador e Salvador. O culto de adoração não é um momento de entretenimento, um momento de encontro com os amigos, que por falta de opção, vem sábado cedo ao encontro social. Ouvir música agradável, ouvir uma palestra de autoajuda, dar algum dinheirinho como ajuda de custo para a igreja, se abraçar no final da reunião e ir para casa, embevecidos com a sensação do dever cumprido. Não. Diz o Dr. Rodrigo Silva. O que o cristão moderno procura é um evangelho de serviço. O cristão consumidor, com programação à base de louvor, conjuntos musicais, músicas que mexam com o sentimento e emoção, de preferência com bastante ritmo e sincopada. Com versos simples e repetitivos. Prega-se pouco sobre pecado. O cristão moderno quer ser menos sectário, menos minoria, menos incomodado. Ele quer uma religião personalizada, mais parecida com a sua personalidade do que com Deus, que se assemelhe a Ele. Deus não precisa que alguém o adule. Deus não precisa da minha adoração a fim de aumentar a sua autoestima. O fato de eu adorar não vai fazer com que ele se sinta mais Deus. Agora, ele sabe que se eu adorar por mim, eu adorarei a um Deus que eu construirei a minha imagem e a minha semelhança. Eu farei uma adoração e louvor baseados em meu gosto, nos meus méritos, nos meus valores, e não em princípios. Portanto, até na adoração, eu preciso que Deus me diga como fazê-lo, não por Ele, mas por mim. Hoje, é muito comum a gente ver grupos, comunidades, às vezes que saem da nossa igreja,
e fazem os seus grupos, que dizem que você pode adorar a Deus do seu jeito. Então eu vou fazer algumas perguntas. Se é verdade que cada um pode adorar a Deus do seu jeito, por que Nadab e Abiú morreram ao oferecer a adoração que foi considerada estranha? Se o que vale é a boa intenção do coração, por que Uzá morreu ao tentar segurar a arca? Se o que vale é fazer a obra de Deus da maneira que quiser, por que Saul foi reprovado quando ofereceu sacrifícios a Deus na demora de Samuel em chegar? E se Deus recebe qualquer tipo de adoração, por que ele aceitou a de Abel e rejeitou a de Caim? Não se engane. Tem atitudes que parecem corretas, mas Deus estabeleceu princípios que não podem ser mudados. Agora eu vou fazer uma reflexão que eu faço para mim. Às vezes, quando a gente entra na igreja, o serviço não começou, às vezes dá a nítida sensação que parece que nós estamos num teatro ou em um estádio, momentos antes de começar o espetáculo. As pessoas falam alto, alguns gritam, cumprimentam-se com o bater de palma de mão, na tentativa de fazer o maior barulho possível. Conversa-se qualquer coisa. Após começar o serviço, as pessoas continuam falando. A música começa a tocar, o líder começa a falar, as pessoas continuam de pé, conversando, ou conversando alto, já sentados. Uma atitude que às vezes parece que a gente está dizendo: Deus, espera um pouco lá fora, que ainda não chegou o seu tempo. Daqui da frente, o que é fogo estranho? Tudo aquilo que vem da fonte incorreta. A mensagem pode ser fogo estranho. A música pode ser fogo estranho. A historinha pode ser fogo estranho. Por mais que emocione a audiência, pode ser fogo estranho. Segundo ponto de fogo estranho: música. A função da música no culto é preparar o espírito para a adoração. Criar um ambiente de reflexão, santidade, preparando a mente para ouvir a palavra de Deus. A música no culto não deve buscar excitar as emoções do adorador. A divisão sul-americana publicou um documento que fala a respeito da filosofia adventista do sétimo dia com relação à música. E diz lá: a música não é moral nem espiritualmente neutra. Os hábitos e a cultura não são guias suficientes na escolha da música. Ou seja, não adianta você dizer: não, eu vou tocar um sambinha, mas eu vou pôr Jesus no meio. Ou eu vou tocar um rock e colocar Jesus no meio. Não, porque a música em si, ela não é neutra. Se eu falar agora para vocês Rolling Stones, se eu falar Bach, se eu falar Chitãozinho e Chororó, se eu falar Anitta, nós associamos esses nomes a estilos musicais: rock, clássica, sertaneja, pop, reggaeton, funk, carioca. Esses estilos musicais têm o seu ambiente próprio, com os quais estão associados e são considerados impróprios quando fora do contexto. Uma igreja, um circo, um velório, uma balada. Todos têm o seu próprio sentido, a sua atmosfera, comportamento e característica musical do ambiente. Hoje, muitos seguem ignorando as instruções divinas e continuam fundamentando seus conceitos e valores na própria opinião,
nos gostos pessoais, nas ideias de pessoas influentes ou nas práticas das maiorias. Mas eu vou citar pastor Ted Wilson, no Adventist World, em setembro de 2011, diz o seguinte: embora tenhamos diferentes culturas na Igreja Adventista e perspectivas em relação à música, é importante que não permitamos que músicas contemporâneas e não religiosas se infiltrem na igreja, de modo que não vejamos nenhuma diferença entre o que ouvimos no rádio e na igreja. Ted Wilson, ainda na pregação na Conferência Geral em 2013, diz o seguinte: resistam aos estilos de adoração e música que estão mais centrados no entretenimento do que na humilde adoração a Deus. Se a música soa como pertencendo a um concerto de rock ou uma casa noturna, ela deve permanecer lá, no concerto de rock ou na casa noturna. Ellen White, no Grande Conflito, página 509, diz o seguinte: a conformidade aos costumes mundanos converte a igreja ao mundo, jamais converte o mundo à igreja. Hoje, às vezes, a gente tem a impressão que a gente tem que fazer as coisas, sobretudo quando a gente quer buscar o pós-moderno, que a gente deve fazer no estilo, não é? O mais parecido possível com o que eles estão acostumados. Mas eu vou repetir. O Grande Conflito, página 509. A conformidade aos costumes mundanos converte a igreja ao mundo, jamais converte o mundo à igreja. Há tempos, tem entrado nos nossos serviços de culto o uso do aplauso. Em geral, após uma apresentação musical, um aplauso. E quando eu ouço isso, eu sempre me pergunto o seguinte: por que nós não batemos palmas para os diáconos quando recolhem a oferta? Por que nós não batemos palmas para os professores da escola sabatina das crianças? Por que nós não batemos palmas para os que ornamentam a igreja? Por que não para o zelador, que deixa a nave deliciosamente limpa a cada sábado? Eles não estão fazendo o trabalho do Senhor? Não são dignos de serem reconhecidos? Em geral, no término de uma música de louvor, tanto de coral de conjunto, com muito ritmo, volume forte, acompanhado de uma banda de instrumentos eletrônicos, com acordes dissonantes, terminando em floreado o crescendo, faz com que a casa caia. As emoções crescem, a congregação aplaude, porque se identificou com o que lhe deu prazer e fez sentir bem. Se a congregação se emocionou, muitos acham que Deus também se emocionou. Mas não. O aplauso só mede o valor do entretenimento. E num culto, Deus não está para ser entretido. Bem, irmãos, é isto mesmo. É isto mesmo. Se cada adventista pudesse ouvir esta mensagem e nos voltássemos ao Senhor de todo o coração, queridos, nós veríamos uma mudança nos nossos cultos, uma mudança nas nossas igrejas. E Deus continuaria operando maravilhas por essa igreja. Infelizmente, parece que ultimamente nós queremos agradar mais a plateia do que agradar ao Senhor. Parece mesmo que os pastores querem mais agradar aos ouvintes, trazendo histórias engraçadas, trazendo do que agradar ao Senhor. Parece que os grupos musicais querem mais agradar a plateia, com músicas que elevam o ego, com músicas que só servem para saudar e aplaudir os músicos, os cantores, ao invés de levar a mente das pessoas ao arrependimento. É isso que nós estamos vivendo agora, infelizmente. Mas nós precisamos voltar atrás, queridos irmãos. Nós temos luz da Bíblia, luz do Espírito de profecia. Se nós pudéssemos colocar em prática isto, nós veríamos uma grande reforma nas nossas igrejas. Isto nos ajudaria a cumprir a missão. Bem, eu verei no próximo vídeo, aqui no nosso canal, a Escola de Profecia. Até breve.